Bom, quando a gente pensa no funcionalismo, deixa eu abrir aqui a tela. Aí nós vamos. Uma das coisas que é interessante da gente recobrar é que o funcionalismo ele se refere, na verdade, a uma grande visão filosófica. Né? Quer dizer, o funcionalismo não é algo da psicologia, ou algo da biologia, ou algo da sociologia. Ele é uma visão, na verdade, filosófica, né, de homem e de mundo, que vai estar influenciando, que vai estar na base de várias dessas ciências, né? Então, no primeiro momento eu vou te mostrando assim, como é que o funcionalismo ele foi se construindo, quais foram as principais teorias que, de alguma maneira, fomentaram também essa lógica, para a gente entender o que é o funcionalismo. Tá? Para depois falar como é que o funcionalismo está na psicologia. Bom, uma das grandes teorias que tem um papel bastante próximo e, de alguma maneira, fomentadora do funcionalismo é a teoria evolucionista e da seleção natural do Charles Darwin, né? O darwinismo, que é uma teoria de 1859, né, uma teoria que até hoje quebra, bate de frente com algumas visões, por exemplo, a visão religiosa, né, e foi uma teoria bastante importante naquele momento histórico, porque traz justamente, né, toda uma série de questionamentos na área da biologia, na área da perspectiva humanista. Né. Então, a primeira grande questão que o Darwin vai trazer com a sua teoria é que ele traz a ideia de que todos os seres vivos, né, estão evoluindo e estão dentro de uma escala de evolução. Então, que eles mudam com o tempo, né, e na verdade, ao afirmar isso, ele está afirmando que o homem é mais uma espécie dentro dessa cadeia evolucionária. Com isso, uma coisa que é importante como consequência da teoria darwinista é que aquela ideia do homem, né, como um ser divino, superior, central, começa a ser colocada em xeque, né, já que o homem passa a ser entendido, então, como mais um elo, né, dessa cadeia evolutiva. Essa é uma das grandes questões que fica para a humanidade e que está na base do funcionalismo também, nós vamos ver, nas próprias propostas de psicologia funcionalista, nós vamos encontrar essa ideia presente. Tá? Só lembrando, né, a teoria do Charles Darwin vem se contrapor à teoria lamarckiana, né, que tem uma primeira ideia aí de que a evolução e a seleção das espécies acontecia por uma modificação de características físicas em relação ao meio ambiente, e isso era passado né, de modo hereditário. Então, uma das primeiras consequências bastante fortes que nós vamos sentir do darwinismo, né, através dessa ideia evolucionista, é a ideia, muitos estudos vão tentar fazer esse questionamento, de comparar a questão humana, né, como um organismo biológico, quer dizer, o homem como uma espécie biológica, em comparação com outras espécies. Isso vai na verdade, mobilizar uma série de estudos, né, por exemplo, esses estudos aí que eu estou citando do Morgan, do Romanes, que vão tentar fazer estudos pensando, será que no plano mental, né, houve uma evolução do animal para o homem? Né? Essa é uma das grandes questões iniciais que se colocam, né? Mas para nós da psicologia, o que é importante de tudo isso é que vai se criar um método, né, uma maneira bastante consolidada de se fazer o que a gente chama de psicologia comparada animal. Né? Por exemplo, se a gente pensa no behaviorismo, que é um claro exemplo de como isso está presente. Ou seja, a partir desse momento, os psicólogos e muitos outros sujeitos da área da biologia, da medicina, começam a usar dos animais, né, e testar determinadas coisas com esses animais, como ratos, pombos, sapos, né, gatos, testando, né, experimentos com esses animais e podendo fazer uma analogia com o comportamento humano. Né. Isso fica muito evidente para a gente, por exemplo, quando a gente pensa no behaviorismo, né, que é uma das grandes teorias que também vai ser influenciada por essa psicologia animal comparada. Né. Tá aí tudo bem? Tudo bem. Bom, aí a gente começa a se aproximar um pouco mais. Antes de falar do funcionalismo, queria só voltar um pouquinho no darwinismo, porque eu falei do evolucionismo, e tem também a ideia da seleção natural, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Que é a ideia, né, de que o Darwin vai observar que ele vai fazer inúmeras viagens, né? E ele começa a observar que quando ele retorna, muitas vezes em determinados lugares, em algumas ilhas, por exemplo, que ele visitava para recolher
exemplares de organismos e fazer observações, determinada população daquele tipo de inseto ou de determinado tipo de espécie havia se modificado, às vezes, numa característica. Então, sei lá, ele esteve lá numa ilha e percebeu que nas rochas existia um inseto com asa, sei lá, cor transparente, né? Quando ele volta, depois de um certo tempo, para aquele mesmo lugar, ele começa a perceber que há o mesmo inseto, por exemplo, mas com uma asa negra, né? E ele começa a se perguntar o que está acontecendo, né? Que relação é essa entre essa espécie e o meio ambiente que faz com que determinadas características de determinadas espécies vão se transformando, né? E aí ele cria o que a gente vai chamar da seleção natural, né? Essa teoria vai dizer, ela tem como grande princípio a ideia de que quando o meio ambiente, de alguma maneira, né, se transforma, então, por exemplo, você tem uma presença maior da população de predadores, ou às vezes algumas tempestades, enfim, há uma mudança ambiental, há uma seleção natural dos sujeitos e micro-organismos que se adaptam melhor àquele cenário. Essa é uma ideia que está, logicamente, focada em grandes populações de insetos, de espécies, né, biológicas, mas nós vamos ver que essa ideia da seleção natural ela vai ser transportada, essa é a grande questão, né? Ela vai ser transportada para a ideia de seleção social. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos voltar a falar disso, por isso que eu voltei aí para retomar essa ideia. Que é essa ideia aí do Spencer, que daqui a pouco eu vou falar. Bom, quando a gente então pensa no funcionalismo, né, o funcionalismo tem como meta fazer uma pergunta, sempre quando a gente pensa no funcionalismo, a gente vai fazer um tipo de pergunta, vou até colocar aqui. Então, o funcionalismo, né, como uma visão filosófica e epistêmica, né, que tem como base compreender o funcionamento dos processos. Então, primeira grande questão é que ele vai, ao invés de olhar para qualquer fenômeno, como, por exemplo, apenas uma estrutura, como o Titchener fazia, por exemplo, quando ele olhava para a consciência como uma estrutura, né, ele passa a olhar para essa estrutura como um processo, de uma maneira, então, muito mais dinâmica. Então, aqui passa a ser olhado o movimento, né, esse movimento que então é considerado um movimento de transformação, que pode se transformar, né, dinâmico, portanto, em constante relação. Tá? Então, a primeira grande questão que o funcionamento vai trazer, no livro lá do Schutz, é uma das coisas que ele traz, o protesto funcionalista, né, é que ele vai desconstruir a ideia do estruturalismo, dizendo que olhar só para a estrutura, né, é muito empobrecedor. Porque empobrece a visão, né? Então ele vai dizer, a visão estruturalista é reducionista, é mecanicista, né? Ou seja, a estrutura para os funcionalistas, né, é simplesmente uma soma simples das partes que a constituem. Então, se a gente entende isso nesse viés mecanicista, né, uma estrutura como simplesmente uma soma das partes, né, nós não entendemos o processo de mudança e de constituição do fenômeno. Essa é a grande questão que os funcionalistas vão se colocar. Nós estamos falando, no nosso caso aqui da psicologia, de dois grandes bolsões funcionalistas, né? Nós estamos falando lá dos Estados Unidos, da escola de Columbia e Chicago, que vão ser os nossos grandes centros, né, de referência. Inclusive, nós vamos ver que é dessas duas grandes escolas universitárias que nós temos aí, por exemplo, os primeiros behavioristas. Então, muita gente sai, né, desses dois centros universitários. Tá? Então, a primeira coisa, o funcionalismo é entender que é uma visão filosófica que vai desconstruir, vai criticar a visão estrutural, e vai dizer que, na verdade, a grande questão não é entender a estrutura, mas é entender como o processo, né, se dá. Bom, nós estamos falando de um ponto de vista geral entre o processo do homem e o meio ambiente, certo? Estamos falando desta relação aqui. Se eles estão focando a ideia da relação, do processo, então a grande questão que vai surgir daí é como este homem
né, se adapta ao meio? Essa é a grande pergunta que surge no viés funcionalista, né? Como esse homem, de modo dinâmico, né, de modo, numa visão de fluxo, ele vai se adaptando ao seu meio. Tá? Essa é a questão funcionalista, do ponto de vista geral. Né? Então, isso a medicina vai tentar responder pela via biológica, né? E a psicologia, por exemplo, vai tentar responder isso, né, pensando também no meio social. Essa é uma das grandes questões que vai ser colocada para a psicologia dessa forma, ou seja, como é que o ser humano, né, e aí quando a gente pensa na psicologia nós vamos falar do mesmo objeto de estudo dos outros dois projetos que conhecemos, do Wundt e do Titchener, né, na questão da consciência, como é que a consciência faz essa mediação entre o homem e o seu meio, entendendo esse meio como um meio ambiente social também, né? Então, a grande questão dos funcionalistas vai ser entender isso. Como é que essa mediação é feita, né? Ou seja, como é que a consciência ajuda o homem a se adaptar ao meio, tá? Então, do ponto de vista geral, a proposta funcionalista, que está aí no século XIX, em direção ao século XX, ela vem quebrando os movimentos anteriores, como o movimento do Titchener, e vem colocando uma questão bastante importante, que é como o homem se adapta ao meio. Tá? Bom, nós estamos falando de duas coisas aí. Quem é este homem? Que meio é este, né? Que meio ambiente é este? Falar do meio ambiente de insetos envolve uma dimensão. Falar do meio ambiente humano, que envolve o humano, envolve outras variáveis bastante complexas, né? Como a ideia de sociedade. Tá? Então vamos voltar aqui. Então, a partir disso, né, a gente pode entender que o funcionalismo vai estar preocupado, pensando agora numa visão do funcionalismo na psicologia, né? O funcionalismo vai estar preocupado com o funcionamento da mente, né? A mente entendida como consciência, ou seja, que tem base orgânica, continuamos com a mesma visão empírica, né? Quer dizer, a ideia de um objeto de estudo empírico, que tem base orgânica, neurológica, né? Então, ele vai estar preocupado em explicar como é que esta mente funciona e como o organismo, né, ou seja, o homem, como espécie, faz dela para se adaptar ao ambiente. Tá? Então, como é que o homem consegue se adaptar ao ambiente, tendo como mediação essa ideia da consciência. E aí ele começa, então, a definir o que ele entende por mente ou consciência. Seria um acúmulo de funções e processos que provocam consequências no mundo real. Esse mundo real entendido como esse meio ambiente, aí, que envolve sociedade, envolve a parte biológica, envolve tudo isso. Né? E aí nós vamos dizer que é com essa visão que é gerado nos Estados Unidos o primeiro grande projeto, o primeiro grande sistema de psicologia, né, que tem bastante consolidação. Nós vamos ver que vai encontrar bastante solo, né, e que vai se dar, então, primeiro, criticando os projetos da psicologia do Wundt e do Titchener, porque são vias estruturais, segundo eles, né? E passa, então, a se preocupar com o que a mente produz e como produz. Tá? Bom, aí passamos, vou voltar aqui porque tem o darwinismo social. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Aí nos dirigimos começamos a entender como é que os psicólogos e filósofos vão se apropriando do darwinismo e começam, então, a propor vias de compreensão de determinados fenômenos. Um dos caras bastante importantes, né, que nós, via de regra, passamos pela leitura e conhecemos, é o Spencer. Tá? Vou ler aqui rapidamente uma coisa sobre o Spencer. Então, eu estou pegando o livro da Jacob Vilela, só para, né, colocar aí a nossa bibliografia. Deixa eu pegar aqui a parte que vai falar dele, que eu acho que é legal da gente... Eu estou
falando do capítulo 6, Comparação e Genealogia na Psicologia Inglesa do século XIX. Então vai falar do Charles Darwin, que foi aquilo que a gente comentou agora há pouco. Aí a gente chega, então, aqui na ideia do darwinismo social, né, com a ideia aí do Spencer, né, que foi, então, um sujeito que busca aplicar esse princípio da evolução, né, do próprio Darwin, né, a todo o universo, especialmente a ideia de sociedade humana. Tá? Ou seja, ele vai trabalhar com a ideia, né, de que também no mundo dos seres vivos sociais existiria a possibilidade de uma visão evolutiva, ou seja, que nós partíssemos de um lugar mais primitivo, de uma condição mais primitiva, e como sociedade, né, nós pudéssemos melhorar, ou seja, né, sermos mais evoluídos. Tá? Para isso, ele tem uma visão bastante complicada, porque ele vai dizer que, teoricamente, se a gente olhasse para a sociedade assim como se olha para as espécies biológicas, né, lá do Darwin, né, naturalmente essas sociedades humanas iriam buscar, por exemplo, selecionar os mais aptos, né, ou seja, os sujeitos que tivessem, de alguma maneira, aí, destaque, né, na sua sociedade. Quando ele fala isso, né, tem por trás dessa ideia uma outra questão que eu acho que é legal da gente parar até para pensar aqui também, que é: que sociedade é essa, né? Então a gente tem que pensar assim, vamos pensar que nós estamos falando da psicologia funcional, né? Então nós estamos falando dos Estados Unidos, final do século XIX para o século XX, dos Estados Unidos, né? Qual é o contexto social, econômico dos Estados Unidos, né? Para a gente poder responder essa ideia do que é ser apto socialmente. Então nós estamos falando de um país industrializado, economicamente forte, que está em tendência de crescimento, né? Nós estamos falando de um país com uma forte ética protestante, estou pegando isso aqui do Weber, que é um sociólogo que vai ter uma obra só para falar disso, ou seja, eles vão aliar a questão da fé religiosa com a questão do enriquecimento pessoal e individual, né? Uma valorização do mundo dos negócios e das empresas. Nós estamos falando de um país claramente vinculado, que a gente chama de uma ideologia liberal, ou seja, a ideia da liberdade acima de tudo, né? Então o homem, acima de tudo, tem que garantir a sua liberdade individual. Então, se ele é livre, ele pode tudo, ele pode conseguir, inclusive, tudo o que ele quiser, né? Então, a ideia de que poder é querer, e esse querer aqui individual, né? Esse é o panorama, quer dizer, nós estamos pensando nos Estados Unidos, que está com um sistema, inclusive, educacional em crescimento, em desenvolvimento. Aliás, é nesse momento que nós vamos ter os grandes centros e universidades se constituindo, né? Então, esse é o pano de fundo, esse é o contexto. Se nós temos aí sujeitos como Spencer, que começam a falar dessa possibilidade de seleção do mais apto, temos que olhar para este contexto e pensar, esta sociedade, que tipo de sujeito, né? Que tipo de sujeito vai ser selecionado? Ou seja, quem é o mais apto nesse tipo de sociedade? Isso vale até hoje, né? Se a gente pensar nos tempos atuais, também continuamos, de alguma maneira, essa pergunta é feita, muitas vezes, né? Então, que tipo de sujeito será que nós vamos selecionar pensando no século XIX e no início do século XX nos Estados Unidos? Claramente, é o sujeito inteligente, esse é o perfil, né? Sujeito inteligente, o que quer dizer? Um sujeito produtivo, ou seja, aquele que trabalha, que produz, né? Vamos pensar, isso tem tudo a ver com esse modelo industrial capitalista, né? É o sujeito inteligente, não é? O sujeito produtivo, é o sujeito que se adapta facilmente a diferentes contextos de trabalho, por exemplo. Então, é um sujeito que consegue, dentro de uma própria empresa, de alguma maneira, passar por diferentes cargos,
e ir se adequando rapidamente a isso, né? E é um sujeito que não reclama, é um sujeito passivo, né? É um sujeito que, de alguma maneira, adota essa ideia da própria ética protestante como uma grande filosofia de vida. Então, quem não estiver dentro deste cenário aí, né, da produtividade, uma adaptação rápida, sujeito que não reclama, que não contesta, é um sujeito que vai ser bem... Vai ser o sujeito que não está adaptado. Então, é o sujeito que vai ser excluído, né? Então, uma das questões, né, que são decorrentes dessas visões, por exemplo, do Spencer, que é chamada de darwinismo social, né, é que nós vamos criando uma sociedade que claramente exclui os seus sujeitos. Entende? Quer dizer, se você tem um tipo de sociedade que só seleciona determinado tipo de sujeito, como este aqui nós tivemos, os que não estão e os que possuem comportamentos, desejos, enfim, diferente disso, por exemplo, um sujeito que está deprimido, um sujeito que é fóbico, um sujeito que está com problema com drogas, é um sujeito que não produz, né? É um sujeito que não está vinculado com essa lógica. Então, é um sujeito que tem que ser excluído. Isso, a longo prazo, vai gerar uma grande violência e desigualdade social, né? Então, logo de cara, quando a gente começa a estudar o funcionalismo, a gente percebe que essas primeiras teorias provindas desse suco, né, e o Spencer é um dos grandes nomes que vai encabeçando esse movimento, também já surge para nós que já estamos historicamente mais para frente, né, uma preocupação. Por quê? Porque isto, a longo prazo, vai ocasionar o que estamos vivendo hoje, né, que é essa extrema crise, né, essa extrema violência, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, essa epidemia de depressão, né, são provindas de muitas vezes movimentos como esse que lá no século passado, ou no outro século ainda, né, foram de alguma maneira implementadas como uma visão de homem e de mundo. Então, não, parece que ele nasceu ontem. Oi? Parece que ele nasceu ontem falando essas coisas. Quer dizer, o mundo empresarial até hoje, né, para o sistema capitalista, até hoje é muito interessante continuar repetindo esse modelo, né? Hoje, além de tudo isso, quer dizer, vamos pensar, hoje qual é o tipo de homem que também se quer? Além do homem produtivo, o homem que consome, né? Então é aquele homem que tem poder de consumo, né? Porque o mundo hoje se tornou, o capitalismo hoje é um novo capitalismo no sentido de ser um capitalismo da era do consumo, não mais o capitalismo industrial do século passado, né? Mas continua muito parecido, por exemplo, na ideia do que é inteligente, essa ideia da autoprodutividade, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa. E nos preocupa na psicologia, porque nós vamos ver que a psicologia, muitas vezes, vai dar as mãos para esse tipo de discurso, né? E vai estar nas escolas, nos manicômios, né? Nos fóruns. Ela vai estar em diversos lugares fazendo esta seleção, ajudando a nominar, diferenciar e a fazer esta seleção. Então, essa ideia do darwinismo social do Spencer, né, que é um dos primeiros grandes exemplos de como a teoria darwinista vai entrando, né, na filosofia e na psicologia, é uma questão importante para que a gente aprenda com a história a não repetir determinados modelos aí que tem, né, questões bastante complicadas como essa da exclusão social, né, da violência que é gerada a partir disso. Tá? Vou até mudar aqui a cor dessa... Um outro projeto que também é muito comentado, né, que vai em direção também a essa influência do darwinismo, é a chamada psicologia diferencial do Francis Galton, né? O Francis Galton, que é primo do Darwin, então vai realmente estar muito próximo à obra desse inglês, né, que teve um impacto aí social bastante interessante. E ele vai, na verdade, também fazer algo muito parecido com o Spencer, no sentido de que ele pega algumas ideias fulcrais do darwinismo e traz para uma visão psicossocial. Então, qual é a grande questão dele? Ele também acredita que é possível, né, através de alguns mecanismos, que a sociedade melhore, né, tanto do ponto de vista biológico, social, como psicológico.
Tá? E aí ele contribui com duas grandes ideias, que é uma contribuição, eu diria, entre aspas, complicada, né? Com a ideia da eugenia e com a ideia desse projeto chamado de psicologia diferencial. Tá? Primeira questão é que ele está olhando para essa ideia do melhoramento biológico e biopsicossocial aí, pensando na ideia de que é o melhor, né? É uma sociedade composta de sujeitos inteligentes. Então, a inteligência como grande competência e habilidade aí do ser humano. A primeira grande questão que ele vai estudar, observando, inclusive, alguns sujeitos, é que ele tem uma premissa de que esta inteligência era um traço genético. Então, portanto, era passada de geração para geração. Então, a partir disto, o que ele vai dizer? Que se nós queremos uma sociedade com mais sujeitos inteligentes, né, é preciso se controlar a questão da reprodução a fim de melhorar a espécie humana, por exemplo. A isso, quer dizer, a essa ideia de que você começa a selecionar de uma maneira quase que intencional quem vai reproduzir com quem para produzir filhos mais inteligentes, é a ideia da eugenia, né? Esteve presente, por exemplo, na Alemanha com o nazismo, né? Em vários momentos de guerras, até hoje na África, em alguns países, nós vemos esse problema, né? Então você começa, de alguma maneira, a selecionar tanto positivamente quanto negativamente. Então nós temos dois tipos de eugenia. Você tem a eugenia positiva, que é quando a gente seleciona, por exemplo, você pega, de alguma maneira você começa a incentivar um encontro cultural, social, de pessoas que têm um nível sociocultural de inteligência e, portanto, seriam sujeitos inteligentes. Homens inteligentes só vão reproduzir com mulheres inteligentes. Porque aí eles teriam, supostamente, filhos muito inteligentes. Né? Isso é eugenia positiva. Então você incentiva uma reprodução seletiva a fim de melhorar a espécie. E você tem a eugenia negativa, que é quando como você não consegue muitas vezes controlar essa reprodução seletiva, que seria o positivo, você começa a eliminar os sujeitos que não são inteligentes, por exemplo. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no nazismo, né? Então se eliminava os judeus que eram uma mancha, que de alguma maneira, então, deixavam de modo opaco a inteligência ariana alemã. Tá? Ele vai dizer isso, obviamente, muito mais no foco da eugenia positiva. Né? Mas é muito perigoso porque, na verdade, essa própria teoria do Galton, né, é extremamente preconceituosa, parte de um pressuposto que hoje já se sabe não é verdadeiro, que é a ideia da inteligência pode ter até um componente genético, mas ela está intimamente ligada, né, com a relação com o meio ambiente, com as sociedades e toda essa maturação do sujeito, né, nessa relação. Né. E ele vai tentando, então, aplicar isso pensando que a psicologia deveria ter como foco criar, por exemplo, testes psicológicos para medir, né, ou seja, eu vou medir a inteligência das pessoas para poder identificar quem são os mais inteligentes. Por isso que é psicologia diferencial. Porque a partir, né, da aplicação, por exemplo, de um teste psicométrico de inteligência, eu obtenho o QI do sujeito, que é o coeficiente de inteligência, e com isso eu consigo diferenciá-lo dos demais que teriam um QI menor, portanto, são menos inteligentes. Tá? E aí, com esse sujeito que eu tenho já, né, diferencialmente identificado como mais inteligente, eu promovo uma série de melhoramentos com esse sujeito. E coloco ele em contato com outras, por exemplo, um homem inteligente com outras mulheres também selecionadas, para que daí eles possam reproduzir e melhorar a espécie humana. Tá? Então, o que a gente está vendo, né, que todos esses dois exemplos que eu acabei de dar, tanto do Spencer, com o seu darwinismo social, quanto do próprio Francis Galton, né, é claramente a ideia, né, de uma psicologia claramente vinculada com a ideia de adaptação e evolução social, né, baseada na teoria do Darwin. Tá? Então, se a gente pudesse fazer um resumo agora, a gente diz que o funcionalismo, né, na psicologia vai estar a serviço da adaptação frente a condições históricas, né, vai sofrer uma influência, um empuxo da teoria do Darwin bastante grande. O contexto acontece, né, qual é o contexto do funcionalismo na psicologia norte-americana? É o contexto norte-americano, onde há um grande desenvolvimento urbano social, né, com claras práticas de ajustamento social, ou seja, selecionar os sujeitos mais aptos. Né?
A psicologia vai ter um papel ativo nisso, ou seja, ela vai se colocar a favor dessas práticas de ajustamento, classificando, selecionando, ajustando os sujeitos aos novos espaços. Espaços sociais, então, da escola, da fábrica, das empresas, né? Para que o homem, então, possa fazer bom uso da sua liberdade no mundo novo, né? Nesse mundo em pleno crescimento, com novas perspectivas, com a promessa do desenvolvimento industrial e do progresso, né? Então, a psicologia vai estar claramente vinculada com essas questões aí. Com isso, né, uma das primeiras coisas que já fica evidente, deixa eu até voltar aqui, é que nós vamos falar de um projeto de psicologia aplicada. Tá? Então, a psicologia funcionalista, ao contrário de tudo que tínhamos visto com o Wundt e o Titchener, é a chamada psicologia aplicada. O que quer dizer psicologia aplicada? O próprio nome já diz, é aplicada a algo, né? A alguma demanda. Ou seja, existem necessidades sociais, educacionais, industriais, que vão pedir para a psicologia resolver os seus problemas, né? Então, a psicologia é quase que sob encomenda de mercado. Isso é bem contrário ao que nós vimos lá da psicologia do Wundt e do Titchener, né? Que nós chamávamos de psicologias puras. Ou seja, psicologias que estavam somente preocupadas em criar teorias sobre fenômenos perceptivos, por exemplo. Não pensava em nenhuma, né, aplicabilidade direta. Então, essa é a primeira grande também diferença. Quer dizer, a psicologia funcionalista, se ela está pensando em como o homem se adapta ao meio, ela vai, obviamente, olhar para este meio e os efeitos da ação do homem neste meio. Então, é totalmente vinculada às necessidades concretas, pragmáticas que esse meio vai colocar para este homem. Então, uma psicologia muito focada nessas demandas psicossociais. Aliás, até hoje, né, a psicologia é fortemente aplicada. Por exemplo, né, nos Estados Unidos nós temos um grande modelo ainda de um forte viés aplicado, mesmo no Brasil, né? Talvez na França, na Alemanha, que nós tenhamos um pouco mais um equilíbrio, né, um pouco mais ponderado entre a ideia da psicologia pura e a psicologia aplicada. Tá? Bom, então nós estamos falando da psicologia funcionalista, agora a gente começa a se aproximar do projeto do William James, que vai ser o nosso exemplo, né? Então, nós vamos ver que são sujeitos que vão aplicar conceitos como adaptação, processo, função, equilíbrio na visão psicológica. Falei de 2 centros universitários que vão encabeçar esse movimento, que é a Universidade de Chicago e de Colômbia, né? Que, aliás, também quando se estuda os behavioristas, nós vamos ver que muitos deles estão nesses 2 centros, né? E a gente então tem uma psicologia aplicada, como eu disse agora há pouco, né? Vou aumentar aqui, onde o interesse da psicologia passa a ser, né, uma aplicação da psicologia frente aos problemas cotidianos relacionados com a adaptação das pessoas frente a esses diferentes ambientes. Então, diferentemente dos projetos anteriores na Alemanha, do próprio Wundt, e nos Estados Unidos do Titchener, nós vamos ter com a psicologia funcional uma psicologia aplicada. E aí nos aproximamos da psicologia do William James, né, que é o exemplo que nós vamos ter. Há de se notar que a psicologia funcionalista nos Estados Unidos, ela não é apenas essa via de compreensão, nós vamos ter outros sujeitos também encabeçando algumas teorias, algumas visões, que aqui nós não vamos retratar. Então, essa ideia da psicologia funcionalista, ela é muito mais rica e muitas vezes contraditória do que eu estou aqui trabalhando, né? Eu vou usar o William James como um exemplo, para a gente ter talvez uma referência mais concreta, né? Mas é uma psicologia também que não nos alcança grandemente até os dias de hoje, tá? Bom, falar um pouquinho do William James, nós estamos falando de um sujeito que teve um decurso de vida bastante singular, ele é um sujeito que estuda muita filosofia, né? E em dado momento ele começa a se aproximar da psicologia
justamente por um interesse, às vezes até mesmo sobrenatural, místico. Nós vamos ver que o William James, em algum momento, ele tenta conseguir uma explicação empírica para fenômenos supranaturais, né? Então, inicialmente, ele tem dois grandes focos de estudo: o âmbito filosófico e depois a própria psicologia. Do ponto de vista biográfico, a gente sabe que em dado momento o William James ele vai se afastar de novo da psicologia, né? E vai se tornar quase um místico. Então, a vida do William James é cheia desses contrabalanços, né? Ele cria um laboratório em Harvard, em 1875, começa a dar um curso chamado Relações entre a Fisiologia e a Psicologia. Os principais temas estudados foi a questão do hábito, a questão da atenção e a questão do fluxo do pensamento. Tá? Bom, uma das grandes questões que o William James vai eleger como objeto é a própria ideia de mente, né, e consciência. Uma das coisas interessantes que o funcionalismo vai trazer para a discussão do cenário psicológico é que se começa a entender a consciência como um rio, como um fluxo, como um processo, né? Portanto, a consciência não passa a ser algo estanque, nem uma estrutura fechada, ela passa a ser processual, né? E aí ele diz, a ideia de eu, a ideia do self, né, de que eu sou alguma coisa, ele diz, isso vai se perdendo, porque ele vai dizer que o eu nada mais é do que simplesmente uma posição momentânea, né? O self é fluido, é processual, e ele só passa a existir quando o sujeito se relaciona com o ambiente. Então é uma ideia muito mais dinâmica e diluída da ideia de eu, ou a ideia de self, né? Frente a outras ideias que trabalhavam com, por exemplo, a ideia de um eu fechado, né? Ou de uma estrutura fechada de identidade do self. Então aqui nós vamos tendo uma visão mais fluida, tá? Ao estudar a consciência, através dessas observações e alguns experimentos, ele vai chegar em algumas propriedades da consciência, tá? Que são essas que estão aí. Então, ele vai primeiro dizer que a consciência é um fenômeno pessoal, então ela guarda a pessoalidade, ela se constrói na história de vida pessoal de cada ser humano, ela tem um aspecto mutante, ou seja, ela se transforma, ela não é única, ela não pode ser universalizada nesse sentido. Ela é contínua, né? Então é um rio, pensar um pouco num rio, uma corredeira, né? Então sempre vai estar desaguando, né? Ela sempre vai estar se referendando aos objetos do mundo, então é como se ela fosse uma seta em direção ao mundo, ela não é uma estrutura fechada em si mesma, e ela tem um aspecto que para nós vai ser muito interessante, dá para entender a obra do William James, que ele vai dizer que a consciência ela tem um aspecto, uma propriedade seletiva, ou seja, uma propriedade mais ativa, onde o sujeito pode selecionar também, ao invés de ser somente selecionado. Então, a ideia da adaptação ativa e muito mais presente. E aí, algumas frases importantes para a gente começar a entender um pouquinho dessa psicologia do William James. O que um organismo dotado de psiquismo é ou deixa de ser, decorre das funções que exerce, das interações, né, desse ser com o ambiente. Então, a clara ideia de que não podemos falar da consciência, ou do psiquismo, ou de um eu, sem se fazer referência à relação empírica ambiental. Ele vai estudar, o grande conceito que o William James vai focar é a visão do hábito e atenção. Tá? Inicialmente, ele começa a tentar localizar e explicar o hábito numa visão mais fisiológica, dizendo que, do ponto de vista neuroquímico, neurofuncional, o hábito seria uma descarga repetitiva, né, neuroquímica formada no cérebro, como um caminho que sempre se repete e forma ali quase que a mesma via, né, e que isso, então, de alguma maneira, nos facilitaria, essa é uma das grandes ideias aí que ele vai chamar de utilidade adaptativa, né, essa ideia do hábito é uma coisa interessante porque faz o quê? A gente tem um hábito, né, vou tentar fazer aqui de novo um resumo ilustrativo. Então, hábito, né? Que é o que ele vai estudar. Bom, se a gente pensar num hábito, o que poderia ser entendido? É uma atitude ou um comportamento que se repete, né? Quase que naturalmente. Tá? Botando entre aspas, porque não é da natureza, quer dizer, não é que a gente nasce com hábitos prontos, né? Naturalmente no sentido da repetição comum. Então ele diz, quando a gente, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui.
a gente dirigir no trânsito. Depois de um certo tempo se torna habitual, ou seja, as pessoas que dirigem, chega um momento que você não está mais focando sua atenção nas suas atitudes, no seu, você coloca a primeira, a segunda ou terceira marcha, enfim, se torna um mecanismo habitual. Quando isso se torna habitual, instantaneamente, o que acontece? Se libera a atenção para outras atividades circundantes. Ou seja, né, eu posso, por exemplo, observar melhor o trânsito, eu posso observar quem está do meu lado, né? E aí você tem a atenção focada para outras atividades. A gente está pensando na questão do trânsito, mas se a gente pensar isso, por exemplo, na indústria, que é uma das questões norte-americanas lá do contexto, isso vai passar a ter um valor bastante importante de adaptação, né? Porque pense, o sujeito chega na indústria. Se a gente cria uma rotina, o que seria uma rotina? Né? Então, o sujeito bate o cartão, né? Ele vai para o posto, ele fica lá, sei lá, 3 horas no posto. A gente cria uma rotina diária para esse sujeito que está na indústria, de modo que depois de um certo tempo aquilo se torna rotineiro habitual. E com isso, então, a atenção do sujeito fica lá sobrando, né, entre aspas, para quê? Para melhorar a produtividade. Então, uma das coisas que nós vamos ver na obra do William James é que ele vai dizer que o hábito é claramente, né, ele tem claramente uma utilidade adaptativa. Ele simplifica os nossos movimentos, ele diminui o cansaço, a fadiga, né, e ele pode, então, pegar essa atenção que sobra e jogar em uma atividade com mais empenho. Então, claramente, né, isso promove uma melhor adaptação do sujeito. Né, é o que eu costumo dizer. Se você tivesse que entrar, por exemplo, eu que sou professora, a todo momento numa sala de aula, e ter que perguntar para as pessoas o que é aquilo, quem são aquelas pessoas, né, isso se tornaria extremamente desgastante, e eu demoraria muito tempo, toda a aula, né, para entender onde eu estaria, porque aquilo é uma sala de aula, que eu preciso, então, passar a lista de presença, dar aula e etc, etc. Né? Então, o hábito, que é uma coisa rotineira do ser humano nas sociedades, para o James é um grande foco de estudo, porque ele vai dizer, é um exemplo de como, claramente, né, nós vamos nos adaptando de maneira bastante eficaz ao movimento das sociedades. Né? Aí, só para finalizando essas escolas, nós vamos ter em Chicago esses sujeitos, o Dave, o Andy, o Carr, que vão ser sujeitos que também vão fundar vias, né, de compreensão funcionalista. Na Universidade de Colômbia, nós temos um nome que vai influenciar bastante o próprio Skinner, do behaviorismo, né, que é o Thorndike, que vai ter aí um estudo chamado Lei do Efeito. Na área educacional vai ter bastante alcance, tá? E a gente diz que para o funcionalismo mesmo, e para nós da psicologia de uma maneira geral, a escola de Colômbia teve bastante importância, né? Porque é uma escola que vai pegar essa ideia de adaptação e trazer muito mais focada na ideia comportamental e na ideia também motivacional. Tá? Então, muitas outras teorias posteriores vão vir beber água aqui, né, nesses sujeitos. Então, para a gente ir finalizando essa primeira parte, o funcionalismo constitui, né, vai ajudar a constituir uma psicologia explicativa e não apenas descritiva. Ou seja, com a ideia do funcionalismo de entender o processo, você consegue compreender e explicar muito melhor os fenômenos psicológicos do que apenas descrevê-los, como, por exemplo, o Titchener fazia, como a soma de elementos simples. Né? A ideia do funcionalismo na psicologia está claramente fundamentada na ideia de função e adaptação, né? Ou seja, a ideia de que a consciência é usada como essa mediação para fazer essa adaptação mais eficaz entre o homem e as mudanças do meio. Né? E claramente, então, a ideia de que um homem bem adaptado é um homem equilibrado, é um homem que, de alguma maneira, consegue explicitar a sua utilidade frente a um contexto que também quer aquele tipo de condicionante, né? E uma das coisas interessantes do William James é que ele vai trazer a ideia de adaptação ativa, ou seja, além de eu me adaptar ao meio, né, eu também crio um contexto de adaptação onde as pessoas têm que se adaptar também em determinado nível à minha lógica. Né? Então, aí daí vem a ideia, por exemplo, de livre-arbítrio. Né? Quer dizer, eu também escolho de determinada maneira
essa capacidade seletiva e também como as pessoas devem ou não se apropriar disso. Do ponto de vista geral, né, como é que isso vai ficar para nós da psicologia mais contemporânea? A psicologia funcionalista deixa aí uma cultura de psicologia que nós vamos chamar uma cultura utilitária, ou seja, uma psicologia com um fim utilitário, com uma utilidade biopsicossocial, né? Vai criar uma cultura que vai ter muita influência, nós vamos ver no século XX, na regulação, ou seja, na criação de normas sociais, vai criar um discurso muito forte em direção à ideia do mecanismo adaptativo dos seres humanos, ou seja, o homem também precisa se adaptar ao meio ambiente, assim como qualquer outra espécie biológica, e a psicologia vai reforçar essa ideia, por exemplo, né, com a questão dos testes psicométricos, né, criando essa cultura da psicometria, né, dos testes, e também vai deixar, então, para a psicologia o que a gente chama de uma postura pragmática, ou seja, uma psicologia que vai olhar para os resultados, né, e para como esses resultados influem aí na ideia de evolução e adaptação social. Vai ter uma utilidade individual, mas sempre voltada a um viés social, né? Então, o indivíduo está sempre vinculado ao meio, ou seja, para eu ser aceito, eu preciso estar bem, de alguma maneira, adequado a este patrimônio social aí, que cada sociedade vai delimitar minimamente o que seria esse perfil do bem ajustado, né? Uma das críticas que fica a esse tipo de visão de psicologia é que é uma visão que nós chamamos instrumental, ou seja, muitas vezes é uma ação violenta, né? Você pegar a complexidade do ser humano e tentar encaixá-lo em normas e padrões fechados, como o padrão norte-americano, de um cara que precisa ser produtivo, né? Que não pode de jeito nenhum romper com isso. Então, a ideia da exclusão e da inclusão, então a psicologia colaborando com esses fenômenos, e a noção de higienização mental. Isso vai ficar muito evidente, por exemplo, na educação também, mas principalmente no campo da saúde. Quando o psicólogo, junto com o psiquiatra, nos manicômios, né, do século XIX e do século XX, vão tarjar os sujeitos com aqueles nomes e rótulos psicopatológicos, né, e vão tirar os sujeitos que não estão bem adequados da sociedade, levando-os para esses manicômios. O filme Bicho Sete Cabeças, né, foi bastante falado, premiado. É um filme interessante para se ver pensando justamente nisso. Tudo bem até aí? Tudo bem. Eu estou aqui pensando que em momento nenhum eles vão falar da subjetividade, né? Por enquanto, na verdade, né, quando a gente olha historicamente para isso e tenta entender qual é a visão subjetiva de todos esses projetos, né, teria que se fazer, por exemplo, falar do Wundt, do Titchener, eu diria que de uma maneira ainda mais radical a gente não consegue muito localizar essa ideia do que significaria esse subjetivo aí, né. Talvez no William James e nos projetos funcionalistas já poderíamos começar a tentar fazer esse exercício, né? Mas mesmo assim a subjetividade está claramente vinculada a esse status condicionante, né, determinista, fechado aí, essas teorias que vão trabalhar com a ideia de ajustamento social. Tá. Eu separei aqui não sei se você quer assistir, são 5 minutos. Tá chegando bem? Está interrompendo alguma coisa ou você está achando... Não. Não, tá tranquilo. Tá, então... Tá chegando bem o sinal. Tá, eu vou passar um vídeo que é de um livro baseado num livro da Ana Bock, que se chama Psicologias, e tem um capítulo que fala sobre a psicologia científica. Eu gostei muito do vídeo, e aí eu separei para você assistir, porque é um resumo bem bacana dessa primeira parte aí, tá bom? Tá. É do final do século XIX. Vou começar aqui, né? A psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha do final do século XIX. London, Weber e Werner trabalharam juntos na Universidade de Leipzig. Seguiram para aquele país muitos estudiosos dessa nova ciência, como o inglês Edward Titchener e o
americano William James. Seu status de ciência é obtido à medida que se liberta da filosofia, que marcou sua história até aqui e atraiu novos estudiosos e pesquisadores, que, sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a definir seu objeto de estudo, o comportamento, a vida psíquica, a consciência, delimitar seu campo de estudo, diferenciando-os de outras áreas da formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimento na área. Essas teorias devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica, isto é, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico. Os dados devem ser passíveis de comprovação, e o conhecimento deve ser compreensível e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. Os pioneiros da psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Entretanto, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizaram-se muito mais por postura metodológica, que norteava a pesquisa e a construção teórica. Embora a psicologia científica tenha sido a Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra tanto para o conhecimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os Estados Unidos à vanguarda do sistema capitalista. É ali que surgem as primeiras abordagens ou escolas de psicologia, as quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente. Essas abordagens são o funcionalismo de William James, o estruturalismo de Edward Titchener e o associacionismo de Edward Thorndike. O funcionalismo. O funcionalismo é considerado como a primeira sistematização normativa de conhecimentos em psicologia. Uma sociedade que exigia o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico acaba por exigir dos cientistas americanos o mesmo espírito. Desse modo, para a escola funcionalista de William James, importa responder o que fazem os homens e por que o fazem. Para responder a isso, William James elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. O estruturalismo. O estruturalismo está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, a consciência. Mas, diferentemente de William James, Titchener irá estudá-la em seus aspectos estruturais, isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Essa escola foi inaugurada por Humboldt, mas foi Titchener, seguidor de Humboldt, que usou o termo estruturalismo pela primeira vez no sentido de diferenciá-la do funcionalismo. O método de observação de Titchener, segundo de Humboldt, é o introspeccionismo, e os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, isto é, produzidos a partir do laboratório. O associacionismo. O principal representante do associacionismo é Edward Thorndike. Em sua infância, está em ter sido o formulador de uma primeira teoria da aprendizagem na psicologia. Sua produção de conhecimento tratava-se por uma visão de utilidade do conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que perpassam a psicologia. O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá pelo processo de associação das ideias, das mais simples às mais complexas. Assim, para aprender os estudos, a pessoa precisaria primeiro aprender as ideias simples, que estariam associadas àquele conteúdo. Thorndike formulou a lei do efeito, que seria de grande utilidade para a psicologia comportamentalista. De acordo com essa lei, todo comportamento de um organismo vivo, um homem, um pombo, um rato, tende a se repetir se nós recompensarmos o organismo assim que este emitir o comportamento. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer se o organismo for castigado até a recorrência. E pela lei do efeito, o organismo irá associar essas situações com outras semelhantes. Por exemplo, se ao apertarmos um dos botões do rato formos premiados com música, em outras oportunidades apertaremos o mesmo botão, bem como generalizaremos essa aprendizagem para outros aparelhos, como tocadiscos, gravadores, entre outros. As principais teorias da psicologia no século XX. A psicologia, enquanto ramo da filosofia, estuda a alma. A psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões de ciência do século XIX, Humboldt preconiza a psicologia sem alma.
O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a psicologia estava subordinada pela utopia, a partir daquele século, ela passa a ligar-se à especialidade de medicina, que assumirá, antes da psicologia, o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. Essa psicologia científica, que se constituiu de 3 escolas, associacionismo, estruturalismo e funcionalismo, foi substituída no século XX por novas teorias. As 3 mais importantes tendências teóricas da psicologia neste século são consideradas, por inúmeros autores, como sendo o behaviorismo ou teoria SR, o stimulus, response, estímulo-resposta, a Gestalt e a psicanálise. O behaviorismo, que nasce do Watson, tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos, em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter definido o quadro psicológico de modo concreto, a partir da noção de comportamento, behavior. A Gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como uma ligação da fragmentação das ações e processos humanos realizada pelas potências da psicologia científica do século XIX, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. A psicanálise, que nasce com Freud na Áustria, a partir da prática médica, recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto objetivo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Deu para assistir um pouco? Deu. Tá. E aí eu preparei esse quadro aqui para a gente fazer junto, tá? É um quadro resumo, na verdade. Depois aí eu te passo ele por e-mail. Então vamos lá. Posso continuar? Pode. Estou começando pelo projeto do Wundt, né? Então, fazer um resumo aqui dos 3 grandes projetos científicos da psicologia. Qual o contexto social? Nós estamos falando da Alemanha, do século XIX, né? Uma Alemanha que estava se unificando, então a unificação política, né, através de um sujeito chamado Bismarck, tá? Uma das características interessantes para entender que momento é esse, é que na Alemanha desse momento nós vamos ter uma reforma universitária, que vai proporcionar então aí uma abertura, né, de novos projetos e frentes teóricas. É dentro desse contexto, né, que nós vamos ter então a própria possibilidade, então, do Wundt, né, na Universidade de Leipzig, em 1879, né, ele criar o primeiro laboratório, né, de psicologia experimental, né, que é o grande marco aí de surgimento, então, da psicologia. Tá? Vamos falar do Titchener. O Titchener é um inglês que vai, na verdade, fazer o doutorado com Wundt, né? Vai ser seu discípulo, e ele vai ser convidado a vir para os Estados Unidos na Universidade Cornell para fazer, então, um processo de centro de estudos, de doutoramento lá, tá? E aí, então, o contexto mais, apesar dele nascer na Inglaterra, né, e ter essa vivência aí de doutoramento na Alemanha com Wundt, né, ele vai para os Estados Unidos, né, e então é lá que ele funda aí o seu grupo de estudos e vai desenvolver então o que a gente chama de uma psicologia estruturalista. Tá? Bom, para falar do contexto norte-americano, eu vou usar também a própria ideia do William James, né? Estamos falando também dos Estados Unidos, estamos falando daqui, Universidade de Colômbia, por exemplo, né?
E vamos pensar do ponto de vista de contexto social, quais são as características desse processo. Então, Estados Unidos produtivo, um modelo industrial, capitalismo, a ideia da ética protestante, ideologia liberal, e também influência das ideias empiristas e darwinistas. Tá? Bom, então esse seria um contexto social, histórico, político, econômico, que é o pano de fundo dos 3 grandes projetos. Tá? Próximo ponto interessante aqui, que nós podemos trabalhar, que eu chamo de pressupostos epistêmicos, né? Seria a ideia de quais são as influências filosóficas que esses sujeitos tiveram nas suas obras. Então, pensando no Wundt, ele claramente, né, sofre influência da lógica empirista, experimental, que vem das ciências naturais, ou seja, ele vai ser bastante influenciado pelo modelo, pelo paradigma dessas ciências, né? A ideia da psicofísica, né? Por exemplo, Fechner, né? Os estudos psicofísicos, que são tentativas de se quantificar a relação entre fenômenos psicológicos e físicos, fisiológicos, né? Então, muitos experimentos do Wundt partem inicialmente desse molde dos modelos da psicofísica, né? Então é bastante importante. O positivismo, o Auguste Comte aqui também entraria como uma grande influência, né? Ou seja, a necessidade de um objeto positivo, né? Aquilo que pode ser mensurável, né? Quantificável, tá? Então essas são as maiores influências do Wundt. Além disso, no momento posterior, quando a gente pensar num projeto de psicologia cultural, a gente pode dizer que os estudos antropológicos, estruturais, né, vão também de alguma maneira influenciá-lo aí a pensar até os fenômenos psicológicos superiores envolvidos na visão coletiva, né? Do Titchener. Do Titchener ainda temos o empirismo experimental também como um grande viés de influência, portanto, as ciências naturais também ainda bastante próximas à visão desse sujeito, né? Também a psicofísica influencia o Titchener nos seus experimentos, então muitos experimentos que ele vai organizar são muito parecidos com os experimentos da psicofísica do Fechner e tantos outros, né? A ideia do positivismo do Comte também está, eu diria até de uma maneira mais forte, no projeto do Titchener, a ideia de um objeto positivo que ocupe lugar e tempo no espaço, que possa ser medido, né? E nós vamos ter aqui 2 outras questões, na verdade 3 grandes influências, que é o estruturalismo, vou já escrever para não perder o fio da meada, né? O mecanicismo e o associacionismo. Eu diria que esses 3 aqui, vou até grifar de uma cor diferente, esses 3 com um valor destacável, né? Que é o que vai, de alguma maneira, diferenciar o projeto do Titchener, inclusive do próprio projeto do Wundt. Então, o estruturalismo, que é a ideia de que os fenômenos psicológicos podem ser entendidos como estruturas, que são somas simples, ou seja, numa visão mecanicista, lembrando o mecanicismo aqui, o grande pai do mecanicismo, Descartes, né? E a ideia associacionista, que é a ideia de entender, nesse caso aqui, como as partes se associam para constituir o todo, né? Ou seja, a estrutura. Tá? Então, as leis associacionistas, a busca pela compreensão de leis associacionistas, né, vai ser bastante presente aí no modelo do Titchener. Tá? No modelo do William James, primeiro é o funcionalismo como um grande paradigma epistêmico, o darwinismo, e aqui no darwinismo nós temos dois traços importantes, que é a teoria evolucionista e a teoria da seleção natural.
Então, o darwinismo influencia de duplo modo aí a visão do projeto funcionalista, né? O empirismo ainda presente, a necessidade da experiência com o meio, bastante destacável, né? E nós vamos ter aqui também o chamado utilitarismo e pragmatismo. Vou entender os dois como faces de uma mesma moeda, que na verdade é observar, né, os processos funcionais a partir da sua praticidade, ou seja, a aplicabilidade no meio, observando os seus efeitos práticos, né? Então, eu diria que nesse projeto, vou até jogar aqui, o projeto do William James todo para baixo, né, para ficar mais interessante para observar isso. Nós temos aí bases epistêmicas bastante focadas na própria teoria dele, né? Com destaque aí, obviamente, para o darwinismo, que eu diria que é uma teoria que chama atenção, né? E o utilitarismo e o pragmatismo também como algo bastante evidente nas obras, não só do William James, mas de modo geral nos projetos funcionalistas. Bom, voltamos aqui no Wundt agora. Então, objeto de estudo. O Wundt vai dizer que seu objeto de estudo é a experiência imediata, ou seja, aquela que tem a mediação de um sujeito observador do fenômeno, né? Então, precisa dessa mediação do sujeito. De um modo geral, ele vai definir o objeto de estudo dele como a consciência, né? Essa palavra, aliás, que nós vamos ver que vai se repetir tanto com Titchener quanto com o próprio William James, né? O que seria a consciência aqui? Seria uma síntese criativa, né? Que se dá a partir da fusão entre elementos, entre complexos, como ele gosta de dizer, psíquicos, né? Então, a ideia de que o todo é sempre diferente, maior que a soma das partes. Essa ideia da consciência como síntese criativa também é muito importante, porque é isso que vai diferenciar a visão da consciência aqui da visão do Titchener, tá? Então, retomando, o objeto de estudo do Wundt é a experiência imediata, que nós, de alguma maneira, aprendemos olhando para a consciência como uma síntese criativa. Ele vai chegar, né, através, a gente vai ver daqui a pouco, através da introspecção, dos métodos introspectivos. O Titchener também vai olhar para a consciência. Opa. Um minutinho que abriu alguma coisa aqui. Tá. Deixa eu fechar aqui. Então, voltando. O Titchener também vai delimitar a consciência como seu objeto de estudo, sendo uma experiência imediata que precisa da presença do sujeito, né? Porém, aqui, a consciência é uma estrutura, né? E aí a estrutura é o resultado de soma simples, mecânica, das partes. Então, aqui, nesse caso, não há uma síntese criativa, tá? Por isso a diferença, né, do Titchener para o nosso amigo Wundt. Muita gente antigamente achava que os dois tinham projetos extremamente similares. Em alguns livros mais antigos de história da psicologia, de teorias e sistemas, a gente encontra ainda o Wundt sendo entendido como um psicólogo estruturalista. Então, isso é uma visão, na verdade, distorcida. Isso aconteceu porque, na verdade, o Titchener vai traduzir muitas obras do Wundt, né, que vinham do alemão, para o inglês, e muitas vezes no Brasil mesmo chegava, então, chegava aqui a tradução do Titchener da obra do Wundt. Então, havia uma visão distorcida. Para o James, o que é o objeto de estudo, né?
Então, continua sendo a consciência, ou mente, em alguns livros também nós vamos encontrar essa palavra, né? Porém, aqui é um processo fluido, mutante, seletivo, aquelas propriedades lá, pessoal, né? Então, é um processo que faz justamente a mediação na adaptação ativa do homem, do sujeito humano, ao meio ambiente, né? Também pode ter a capacidade de criação e livre-arbítrio, tá? Então, aqui a consciência ou mente adquire um movimento, né? Toda uma fluidez que não existia nas outras duas visões aí, tá? A visão de psicologia, para o Wundt, a psicologia é uma psicologia pura, ou seja, ele vai construir somente uma visão teórica sem se preocupar com a aplicabilidade, né? Essa é uma das primeiras definições. É uma psicologia natural, no sentido de uma ciência natural, né? E experimental. Então, o primeiro projeto do Wundt vai ter esse caráter, né? Que vai tentar, então, buscar leis universais sobre a percepção humana, tá? Depois de um certo tempo, ele vai começar a trabalhar com vias da antropologia, e aí nós vamos ver, né, que ele vai falar também de uma psicologia dos povos, né, que muita gente traduz como cultural ou social, enfim, que teria aí sim todo um outro aporte, né, para ele seria complementar ao projeto experimental, né. Porém, nós vamos ver que apesar dele julgar que seriam projetos complementares, muitos autores, como a própria Ana Bock, Maria Gonçalves, vão dizer que a psicologia, ao nascer, né, já nasceria cindida em dois grandes focos, aí, em dois grandes modelos, né, de compreensão e inteligibilidade, tá? Então, é uma psicologia pura, experimental, que tem também uma outra possibilidade aí mais social, aí, tá? Mas eu diria que o grande destaque na obra do Wundt, e mais conhecido mesmo, é essa visão aqui natural experimental. Projeto do Titchener. É uma psicologia pura também, né? Então também não está focado na ideia da aplicabilidade. É uma psicologia também de uma ciência natural. Aliás, nós vamos ver aqui que há muitos usos de termos da física e da química, até para falar dos seus alunos, foram seus grandes observadores, né? Então é muito usual essa proximidade, né? E também entendida como uma psicologia empirista e estrutural. Assim. Tá? Então, esse modelo aqui como uma psicologia estrutural, com forte apelo ainda ao modelo das ciências naturais. O William James, por sua vez, vai trabalhar com a ideia de uma psicologia aplicada, ou seja, focado para uma demanda psicossocial, né, claramente vinculada com a industrialização norte-americana. Então, nós vamos ter a educação, a saúde e a indústria como grande campus de aplicabilidade da psicologia. A cultura da psicometria também é importante aqui, porque vai justamente, né, viabilizar esse projeto. Né? E ele vai definir a psicologia como uma psicologia funcional, né, funcionalista, e como uma ciência biológica. Daí a própria ideia do Darwin, da biologia, entrando com bastante peso aqui nesse projeto. Há de se lembrar, né, que até hoje em algumas universidades brasileiras a psicologia é classificada como uma ciência biológica. Né? Método. O Wundt vai trabalhar com um método chamado introspecção, que é um método experimental, quantitativo, controlado, né, sem uso de recortes qualitativos. Tá? Então, ele treinava os seus observadores, então é preciso treino dos observadores, né,
o controle das observações, para que se chegasse em medidas e afirmativas universais. Espera só um pouquinho. Tá. Então, o método para o Wundt tinha essa característica. Para o Titchener, ele vai usar o mesmo nome, introspecção, também adotando um caráter altamente experimental, porém, nós vamos ver que apesar de ainda se focar no quantitativo, etc., os seus observadores, às vezes, né, faziam relatos com um pouco mais abertos a alguns indícios qualitativos. A ideia, por exemplo, de prazer e desprazer. Já que muitos experimentos do Titchener passavam por ideias da sensibilidade orgânica, por exemplo. Tá? Então, aqui, apesar desse viés quantitativo ainda prevalecendo, você tem uma abertura já mínima aí para alguns vieses qualitativos. O projeto do William James também vai trabalhar com a introspecção, porém no viés também mais qualitativo do que quantitativo, até porque ele quer pegar esse movimento de mudança e o processo. Ele trabalha com algo que nós chamamos de método pragmático, que vem lá da filosofia pragmática, que é uma das suas grandes influências, né? Que é a ideia de olhar os efeitos da ação do homem. Então, é uma das questões aqui que está. Né? Há de se lembrar também que a psicologia funcional vai ser muito marcada pela psicologia animal comparada, né? Que é o uso de animais aí para poder fazer analogias com o comportamento humano. Então a gente vê que o William James já é um sujeito que utiliza, né, uma amplitude de métodos muito maior. Isso vai ser algo usual nos psicólogos funcionalistas. E aí, para ir finalizando, quer dizer, exemplos de conceitos importantes em cada um deles, aqui a gente poderia trabalhar com o fenômeno de percepção e a percepção, né, que foi uma das coisas interessantes, que tem a ver com a atenção ou não presente no processo perceptivo, né, é um dos conceitos lá do Wundt, a própria ideia da consciência como uma síntese criativa também, né. Aqui no Titchener, também falar da percepção, né, e dos aspectos sensoriais, que foram os seus grandes estudos, né, também trabalha com essa ideia da consciência como uma estrutura, então a consciência como uma soma simples de elementos como sentimentos, imagens, né. William James também gostava muito de trabalhar com temas focados em temas perceptivos, mas um foco na atenção, e a gente aqui viu o próprio hábito aí como um dos grandes sinalizadores conceituais, né. Essa é uma tabela interessante, porque acho que faz aí a gente compreender um resumo, né, ou pelo menos uma primeira tipologia desses três grandes projetos que marcam, então, a psicologia científica no século XIX, né. Tá. Era só um pouquinho. Nossa, quando faz a tabelinha assim, fica mais fácil de ver as diferenças, né? Assim, principalmente entre Wundt e Titchener. Eu tinha feito um, mas ficou longe disso.